Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso caldo de abóbora com brócolis. Muito fácil, muito simples de fazer e saudável. Então, nós vamos agora para os ingredientes. Os ingredientes são 1 quilo de abóbora, brócolis, linguiça calabresa, tá? Apenas um gombo daquela linguiça calabresa, um tomate picado, meia cebola pequena também picada, meio pimentão pequeno picado, salsa e cebolinha, 3 dentes de alhos, sal a gosto e 1 litro de água aproximadamente, tá? Então, esses são os ingredientes. Então, o que você vai fazer primeiro? No preparo, primeiro você vai pegar, tá? A linguiça e vai colocar, né, numa panela com água para ferventá-la. Aí depois que você escaldar a linguiça, tá cortadinha em cubos, como você está vendo aí, aí você vai escorrer essa água e reservar. Agora, numa panela, você vai colocar 3 colheres de óleo, tá? E vai deixar esquentar. E você vai colocar essa linguiça, né, que foi escaldada. Aí você vai dar uma friturazinha de leve. Aí depois você vai acrescentar o alho e a cebola, tá? Fazer esse Você vai estar aqui refogando, tá bom? Como você está vendo aí no seu vídeo. Aí você vai acrescentar a abóbora, tá? Que foi cortada também em cubos. E também mexe, né? Vai estar refogando. Aí você vai acrescentar o tomate, tá? Que foi cortadinho, o pimentão. Aí vai mexer também. Aí depois você vai acrescentar a água. Eu coloquei aproximadamente 1 litro, mas é só cobrindo. Você viu que cobriu, tá? Aí você já tá bom. É mais ou menos é como você tá vendo aí no seu vídeo. Aí você vai acrescentar o sal, tá? E vai ser o seu gosto, tá bom? Aí você acrescentou o sal, aí você vai deixar no fogo por aproximadamente aí uns 15, 20 minutos, ou seja, até a abóbora ficar macia. Aí ficar nesse ponto aí. Quando ficar nesse ponto que já tá querendo desmanchar, aí você vai acrescentar o brócolis, tá bom? Como você tá vendo aí, ó. Acrescentou, porque é uma verdura e então ela cozinha rápido. Aí você vai deixar na panela, abafar por uns 5 minutinhos, 10, 5 minutinhos, já vai estar pronto. Aí você vai acrescentar a salsa, a cebolinha, tá? Que são temperos. Aí depois tá pronto. Aí é só servir. Eu não deixei ela desmanchar totalmente a abóbora, tá? Essa foi a proposta desse caldo. Mas se você quiser também, você pode deixar mais tempo a abóbora no fogo até ela desmanchar totalmente. Aí é só servir. É muito fácil, é saudável. Aí você pode colocar, como eu fiz aí, eu coloquei um fiozinho de azeite, né? Para dar um sabor todo especial. Aí você pode acrescentar o azeite, acompanhar com um pedacinho de pão, uma torrada. Muito fácil, muito simples de fazer. E a calabresa, ela vai dar um sabor especial nesse caldo. Então, tá aí. Espero que você tenha gostado. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus, que é o salmo que se encontra no Salmo 23. É um salmo muito conhecido, né, que fala sobre a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, né, que esse salmo de autoria de Davi, que antes dele ser rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. E o salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até aqui, né? Esse salmo é um salmo muito bonito. São 6 versículos, mas vou apenas destacar esses 4 versículos. E nós podemos aprender aqui que nós podemos trazer, né, nossos dias
nos dias que nós estamos vivendo hoje. E é interessante que Davi, né, que era um homem que a Bíblia fala que foi segundo o coração de Deus, porque ele era muito sincero. Davi, ele era uma pessoa que ele, tudo aquilo que ele sentia, ele falava com Deus. Ele ele era transparente. Davi, na sua oração, ele procurava colocar tudo diante do Senhor. Se ele estava triste, ele falava que estava triste. Se ele estava alegre, ele falava que estava alegre. Se estava doendo, se ele estava sentindo dor, ele falava. Se ele estava se sentindo traído, ele falava para o Senhor. Se estava se sentindo fraco, ele falava para o Senhor. Ele tinha esse relacionamento, né, na sua oração, de intimidade, de chegar e desabafar para o Senhor, expor ao Senhor toda a sua situação, toda a sua dificuldade. E isso é algo assim que nós podemos tirar como exemplo, né? Que Davi nos dá, esse exemplo na oração, que tem pessoas que falam com todo mundo. Eu já, né, uma vez eu peguei uma condução e uma pessoa sentou do meu lado e essa pessoa ela se abriu de uma tal forma aí, e eu, em pouco tempo que eu estava dentro daquela condução, e aquela pessoa ela falou praticamente, ela deu um resumo da sua vida, da situação que ela estava vivenciando. E aí eu fico pensando, né, falando assim, olha, será que ela fala assim? Será que ela fala assim com o Senhor? Será que essa maneira, que ela nunca não tinha me visto, essa pessoa não me conhecia, né, e sentou do meu lado no ônibus e começou ali a desabafar e falando ali situações que ela estava vivenciando na sua vida particular, sem me conhecer. Ela me conheceu naquele dia ali, né, tive aquele contato. E muitas vezes, né, nós encontramos, nós falamos com pessoas, né, expomos as nossas situações, as nossas dificuldades. Tem pessoas até que são pessoas de Deus, que nos traz conselhos abençoados para nos ajudar. Mas Deus, Ele quer ouvir da nossa boca o que nós estamos passando, a gente falar com Ele, de ter esse relacionamento com Ele. E quando Davi, ele diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo assim, não, o Senhor, Ele cuida de mim. O Senhor é Ele que cuida, é Ele que me livra. Eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu não estou órfão. Talvez você esteja se sentindo assim. Talvez você tenha uma família numerosa, você tem muitos amigos, né, no trabalho, mas você se sente sozinho diante de situações, diante de dificuldades, você se sente só. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinha, ou você não está sozinho. Deus está contigo. Tem uma palavra, né, na Bíblia que chama assim Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. O Senhor Jesus, ele diz assim, ó, eis que estou convosco todos os dias, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então, todos os dias, 24 horas, todos os minutos, até a consumação dos séculos. Então, Deus ele está sempre pronto para querer nos ajudar, a nos orientar a fazer a coisa certa, a tomar as decisões certas, né? Porque o Senhor ele quer o nosso bem. Então, quando Davi ele fala aqui que o Senhor é né, que o Senhor é o meu pastor, ou seja, é Ele que cuida, Ele é meu pai, e Ele é pai. A gente podemos lembrar que a oração que o Senhor Jesus ensinou sobre o Pai Nosso. Pai Nosso, né? Não meu, Pai Nosso, é Pai Nosso, de todos. O Senhor ele tem esse cuidado, Ele tem esse carinho. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe aquilo que nós estamos passando, né? Porque o pastor, ele conhece a sua ovelha. Se nós formos ver, me analisar a profissão do pastor, o pastor ele conhece a sua ovelha. Ele sabe. Já viu o pai, a mãe, né? Principalmente a mãe, né? Que tem essa sensibilidade. A mãe só de olhar para o filho, você que é mãe, né? Você vai concordar comigo. Só de olhar você já sabe se ele está bem, se ele não está bem,
Se ele está triste, ele pode estar até sorrindo, mas você vai dar uma olhar no olhar dele ou da sua filha e você vai saber que tem algo que está errado, alguma coisa que está afligindo. A mesma coisa é o bebê, a criança, né, recém-nascida, quando tem aquele chorinho, você já sabe se é de fome, se está com cólica, porque a mãe é esse instinto materno. E assim é Deus conosco. Ele também sabe, ele conhece. Mas ele quer que nós venhamos ter o quê? Esse relacionamento com ele através da oração. E a oração não é aquela oração, oh, eloquente, o Senhor, meu Deus. Nada disso, é aquela conversa, aquele diálogo, sabe, de paz, de você conversar, né? Assim como eu estou falando agora, né, de você estar conversando com o Senhor, de falar com o Senhor, abrir, derramar o seu coração, e pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Ele está te vendo e Ele vai te ouvir. E isso você vai estar fazendo o quê? Exercitando a sua fé. O que é fé? É você confiar, você acreditar. Não, eu estou falando aqui, mas eu sei que Deus, existe um Deus que criou todas as coisas, e eu sei que Ele está me ouvindo. E Ele tem poder para mudar essa história na minha vida, mudar a história, esse quadro. Né? Aí, então, quando diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não está falando só apenas na parte financeira, que Ele abençoa, Deus abençoa nossas finanças, né? Mas Ele está falando em outras áreas, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar um amor. Quantas pessoas que estão precisando de paz, não conseguem dormir, porque não estão tendo paz, passam noites em claro, tomam remédio. Talvez você esteja tomando remédio para poder dormir. Está ansiosa, né? Está passando por uma depressão, né? Uma tristeza profunda. E eu quero dizer para você nesse dia, né? Que Deus ele quer te tirar dessa caverna da depressão, essa caverna da ansiedade, essa caverna das preocupações que tem afetado a sua saúde emocional, a sua saúde física, pressão alta, pressão baixa, né? Você está tendo reações no seu sistema nervoso, isso está atingindo, está afetando a sua saúde, com dor de cabeça, perdendo, não tendo vontade de se alimentar, ou talvez se alimentando até demais, compulsivamente. E isso tudo é um reflexo o quê? De que você está sem paz. Mas o Senhor, Ele é pastor. E Ele quer que essa paz, que só Ele tem, e Ele quer que essa paz esteja reinando na sua vida. Não adianta você ficar assim, aflito, preocupado, angustiado. Você não vai resolver sozinho. Deus, Ele quer tomar a frente, Ele quer agir por você e vai te direcionar como você fazer. E eu quero dizer para você não entrar no campo do desespero. Esse campo é perigoso. Esse campo é muito perigoso, não entra no campo de desespero, descansa, porque aqui o Salmo ele diz assim, refrigera minha alma. Sabe o que é refrigera? Essa coisa, você sentir, sabe? Não, peraí, não tem, o Senhor está comigo, eu não estou sozinho nessa situação. Refrigera minha alma, o Senhor faz isso. Ele nos tira essa aflição, essa angústia que muitas vezes quer dominar a nossa mente, os nossos pensamentos. Aí nisso a pessoa para no tempo. Aquela situação faz a pessoa parar no tempo, a gente para no tempo. Os dias estão se passando e você está preso, é uma prisão sem celas. Emocionalmente falando, é uma prisão sem celas. Você fica preso àquela situação, talvez você está passando por uma dificuldade de dívidas, que realmente preocupa, mas Deus vai te dar sabedoria como você sair dessas dívidas. Talvez você está passando um momento agora de desemprego, né? Você perdeu o emprego, tinha um emprego bom, ganhava muito bem, e agora o que fazer? Tem que pagar contas, né? Calma, Deus vai abrir uma porta para você. Não se desespere. Não se desespere. Tem jeito. Tem solução. Não entre no campo do desespero. Mas saiba que Deus, Ele refrigera a nossa alma e Ele vai te guiar pelas veredas da justiça. Né? Aqui no versículo 2 ele diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos. Isso significa descanso, né? Verdes pastos, né? Guia-me mansamente, olha, mansamente às águas tranquilas. Ficar nervoso não vai resolver.
Discutir não vai resolver. Querer apontar e procurar os culpados, por que que eu estou passando por isso, não vai resolver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tenha certeza disso, que Deus tem coisas lindas e maravilhosas para realizar na sua vida e nada vai impedir. Basta somente você crer e ter Deus como seu pastor, e Ele vai estar te direcionando, seja alguma situação que você esteja passando, um conflito na área conjugal, com seu esposo, com a sua esposa, calma. Deus vai estar agindo, vai haver paz nesse relacionamento, o Senhor vai restituir o amor. Se você está sentindo dificuldade com relação à criação dos filhos, como fazer, algumas coisas estão acontecendo que você não está, né, está te deixando preocupada, calma, entrega ao Senhor. Deus vai estar te dando sabedoria, como você lidar com seus filhos, como você, né, Deus vai estar te dando graça. Na área financeira, Deus vai estar te dando graça. Você que é um empreendedor, que tem uma empresa, você que está fazendo uma faculdade, né, Deus vai estar te direcionando. A palavra que eu digo para você é: não desista. Não desista. Deus está com você. Você não está sozinha nessa situação. E tenha certeza que dias melhores virão. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é o nosso pastor. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Então que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe você grandemente e toda a sua família. Ó, e não se esqueça, hein? Inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.